Eu enxergo assim, como eu citei, Estados Unidos contra Iraque no passado. A gente tinha Saddam Hussein como o inimigo em comum. Será que o Gabriel consegue colocar uma outra imagem Pode aqui pôr para outra mim? imagem. Que é um estudo que eu fiz, né, dentro de um dos meus canais que se chama Canal Secreto. É uma plataforma que eu não posto vídeos. Na verdade, é uma plataforma que eu posto vídeos que não vão para o YouTube. Vídeos que possivelmente teriam censura, né? Então aqui pode ser a próxima. A outra que é parecida com essa, Gabriel. Isso, essa aí mesmo. Ali em cima a gente tem então o que eu falei a respeito do Nicolás Maduro sendo preso no início do ano. A capa da revista que mostra a mão dele. Se a gente espelhar a imagem, nós conseguimos ver ali quase que a face de alguém com bigode, lembrando o Nicolás Maduro, e Donald Trump também fazendo o mesmo gesto de poder, né? O bolo de festa ali com 250 anos faz referência aos 250 anos dos Estados Unidos, da América, completa-se agora no ano de 2026, e uma jogada que aparentemente foi orquestrada. Se a gente descer aqui embaixo, a gente tem um arquétipo do inimigo, que era Saddam Hussein, na época do Iraque, e Nicolás Maduro, na Venezuela. Por que isso? Porque o sistema precisa de que a massa enxergue um inimigo em comum. A gente tem Nicolás Maduro, de certa forma, sendo um governante opressor em cima do povo venezuelano, todo mundo enxergando isso, e ele retendo para si uma quantidade considerável de petróleo e ouro. Por que os Estados Unidos fez isso? Porque hoje, tanto o lado A quanto o lado B, a esquerda e a direita, elas estão divididas nas mãos das famílias que controlam o mundo. Principais famílias hoje que estão no poder, Rockefeller e Rothschild. No Brasil, por exemplo, os Rockefeller tinham total controle sobre o Bolsonaro. Os Rothschild, total controle sobre o Lula. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Trump está debaixo da alçada dos Rockefeller. É a família que controla o petróleo no mundo. Então a gente tem Trump tendo tomadas de decisões que envolvem petróleo, porque petróleo é energia. Considerando o que aconteceu na Venezuela, a gente começa a passar agora para o Irã. A gente entendeu o que aconteceu no Iraque, a narrativa de destruir também armas nucleares. Na verdade, não existiam armas nucleares. Criou-se um arquétipo do inimigo que é muito parecido com o de Nicolás Maduro, e a captura de Nicolás Maduro, em que ninguém no mundo praticamente fez nada. Donald Trump chegou lá, em 47 segundos, o exército americano invadiu, capturou Nicolás Maduro, levou ele preso nos Estados Unidos, e Donald Trump mostrou o quê? Ele está acima das regras do mundo. É uma nova ordem mundial surgindo. Agora a gente tem Estados Unidos atacando o Irã. Mesma narrativa. Armas nucleares, domínio e poder militar sendo colocado. A gente pode passar para a próxima agora, que é parecida com essa, Gabriel. E entender que tudo isso vai se dar a essa nova ordem tecnocrática. Por quê? Petróleo, energia, inteligência artificial. Donald Trump está investindo milhões ou bilhões de dólares num projeto da OpenAI que se chama Stargate. E é justamente para que eles construam essa ordem tecnocrática. Os Estados Unidos atacando o Irã, como nós estamos vendo, eles têm, de certa forma, total controle em cima de mais um pedaço de petróleo que faz parte da alçada da família Rockefeller. Será que é muita informação ou tá dando pra entender mais ou menos o que eu tô falando? Justamente por causa dessa influência que a família Rockefeller tem sobre o Trump, esse controle, ela tá justamente mirando nessa região por causa do petróleo. Petróleo. A questão é, e se o Irã começar a revidar, porque hoje o petróleo já disparou. Sim. Duas coisas que acontecem quando o mundo entra em conflito, né? O dólar sobe, o petróleo sobe, e a terceira coisa é que o Bitcoin derrete, né? Infelizmente. Mas é assim. Mas o dólar começou a subir e o petróleo começou a subir. Isso significa que tem risco não de faltar somente produção, mas de faltar distribuição. Porque no Estreito de Hormuz, e passando também ali, se a gente for analisar, já que os produtores, grande parte estão ali, né? A conta não fecha, entendeu? Se o Irã, ele não vai... se ele continuar sendo atacado, ele pode revidar para que os próprios países ali da região, que são pró-Estados Unidos, eles também fiquem sem conseguir escoar a sua produção. Eles podem bombardear os navios petroleiros. Eles podem influenciar, inclusive nessa questão do preço do
do petróleo, que a demanda por petróleo diminua. Sim. Entendeu? Eu acho que somente Estados Unidos, que é autossuficiente mesmo em petróleo, Sim. Estados Unidos ele é autossuficiente em petróleo, os demais países eles precisam comercializar. Sim. E se eles não conseguirem escoar a produção deles, eles vão sofrer financeiramente. Vão sofrer. E é por isso que a gente vê quem é que está no controle disso tudo. Que é, no caso, os Estados Unidos, e a gente tem do outro lado China e Rússia se aliando à China ali também. Né? Essa nova ordem tecnocrática vai em cima disso. A questão é quem vai dominar a ordem. Quem dominar a ordem vai dominar o mundo. É Estados Unidos ou a China. Você entende? 10% das reservas do petróleo global, 17% das reservas de gás natural global, Exatamente. controle do Estreito de Hormuz, 20% do petróleo, controle do Estreito de Bab el-Mandeb, é isso? Exatamente. Bab el-Mandeb. Que é um outro estreito que o Irã também tem o controle. Então desce mais um pouquinho aqui. Aqui, se a gente descer, a gente já vai para uma outra parte, que aí até a galera pode considerar, Trump de certa é o forma... 45º e também 47º presidente americano. Se você somar 4 mais 5, a gente tem o 9. Se a gente somar 4 mais 7, a gente tem o 11. Você entende que isso Nossa! Você entende que isso não é só algo físico ou geopolítico. Eles envolvem, de certa forma, o lado místico, numerologia. Não é curioso? No dia 28 de fevereiro, quando houve o bombardeio e a morte do Khamenei, foi exatamente um dia em que houve um alinhamento planetário. E não é à toa que a data foi escolhida por Donald Trump. Uhum. Esse alinhamento planetário ocorre 3 dias antes de uma lua de sangue, que ocorre no dia 3/3. O número 33 é o mais alto grau dentro da maçonaria. É um dos números mais importantes para eles. Quando a gente fala a respeito de gemátria, nós começamos a observar que palavras se transformam em números. Números se transformam em energia. Esses caras, eles não estão trabalhando apenas no mundo físico. Eles estão trabalhando também no mundo espiritual, no mundo energético. 3 números são cruciais para você conseguir decodificar o que está acontecendo. E agora a gente já parte para um outro lado, né? Que a gente observou o lado físico, geopolítico disso tudo, e o lado histórico também. Mas quando a gente observa esse lado que é mais numerólogo ou místico, você vê que é muita coincidência para ser mera coincidência. Por exemplo, 3 números importantes para um país que tem envolvimento com a maçonaria, que no caso são os Estados Unidos. O número 9 e o 1, que a gente já citou diversas vezes, no 11 de setembro, aqui no boné de Donald Trump. Não só no boné, tá, Júnior? Se você olhar, essa daqui é a foto de perfil de Donald Trump. A gente tem 9 estrelas do lado esquerdo do rosto dele, e a gente tem 2 listras aqui do lado direito que representam também o número 9 e o número 11. Das torres. Tá? Duas de torres. forma subliminar, e também faz referência às torres. O número 9 e o número 11 representa o fim de um ciclo. Né? Porque a gente tem... Na verdade, assim, é o fim e o início de um novo ciclo, tá? O fim de um ciclo antigo e o início do novo. E ali é a lua vermelha? A gente vai chegar lá. Sangue. É a lua de sangue. A lua de sangue é no dia 3/3. Não é curioso? Canadá, México e Estados Unidos. Eles vão ver a lua de sangue às 3h33 da manhã. No dia 3/3. E exatamente no dia 3 de março, vão faltar 303 dias para finalizar o ano de 2026. Esse ataque ocorreu 3 dias antes da lua de sangue. Então a gente tem uma numerologia, a gente tem gemátria totalmente envolvida. Donald Trump, ele nasceu ali, no dia 14 de junho de 1946, no dia que também houve um eclipse lunar e que houve uma lua de sangue. O eclipse lunar, então, tem a ver com o próprio nascimento do Donald Trump? Tem. É como na numerologia ele foi chamado... Olha, existe um livro de Aleister Crowley, que também tem ligações com a maçonaria, e que foi um ocultista, um dos maiores ocultistas que já existiram no mundo. O cara, ele era satanista, a gente pode falar assim abertamente. Sim, ele não esconde isso de ninguém. Sim. E um dos livros que ele fez, trazendo uma história, se chama Moonchild, ou Moonchild, que é criança da lua, mais ou menos isso. E ele fala a respeito de uma criança que tem poderes diferentes dos outros seres humanos. Se a gente ligar uma informação na outra, Donald Trump é como se fosse
de acordo com eles, um cara que é diferente. Existe uma mulher que se chama Marina Abramovic. Ela é bastante conhecida, principalmente no meio artístico da elite. Ela faz, podemos dizer assim, apresentações de arte, entre aspas, né, que ela chama de arte, mas na verdade a maioria delas são satânicas, com grandes nomes da indústria da música, de Hollywood, do sistema político. Inclusive ela já teve até mesmo com pessoas da família Rothschild, e que ela, mesmo sendo um grande nome nesse meio, diz que Donald Trump, ele é um cara que é diferente de tudo isso, e os poderes concedidos a ele seriam para implementar essa nova ordem global mesmo. Então, assim, não é só... Não é qualquer pessoa, como eu, por exemplo, que fala a respeito disso de Trump. Existem outros nomes que jogam todas essas informações para ele. E o que a Lua de Sangue estaria reservando para amanhã? Ó, a Lua de Sangue, olhando por esse lado energético e místico aí, por todas as informações que eu já ouvi falar, é algo que não vai ser bom. É provavelmente o dia mais pesado, energeticamente falando, do ano, e o dia que pode ser que aconteça algo diferente e a gente não sabe. O que é importante a gente observar, pelo menos nos meus estudos, é que isso daqui que está acontecendo não é algo que é acaso. Não é por acaso. Quer entender um pouco mais? Por exemplo, Donald Trump, naquela primeira imagem ali, ele estava no 119º Congresso falando a respeito da morte do Khamenei. 119º é o número 119, o número 11 e 9. Sabe que horas ele começou a falar? Eu até tirei print ali para que você possa ver que isso não é loucura da minha cabeça, tá? Porque muita gente vai falar, teoria da conspiração, o cara é louco. Mas olha isso, a gente tem 119º Congresso, é Trump falando a respeito do bombardeio de Khamenei. A gente tem o número 11 e 9 de novo. Ele falou às 9 horas e 11 minutos. Isso não é, galera, na boa. Isso não é coincidência? Mera coincidência, não, cara. Isso é tudo orquestrado. Olha aqui, em inglês, né? O discurso dele começou às 9 horas e 11 minutos. Agora desce na outra imagem ali, a gente tem ele falando durante 1 hora e 47 minutos. Por quê? O número 47, quando a gente tem o símbolo principal da maçonaria, a gente tem o esquadro e o compasso, que é a sociedade dos construtores. O que eles estão construindo? Uma nova ordem tecnocrática global. O número 47 representa os 47 graus de abertura do compasso maçônico. Então, todos esses números que você está vendo não são coincidência. É por isso que ele foi o número 45º presidente e o 47º. Ele traz a representação do 911 e também, na gemátria, se você colocar o nome Trump, você traz o número 47. Tudo está envolvido. Quando a gente entende essa numerologia secreta do sistema, você consegue decodificar que isso daqui não é algo apenas físico, não foi um bombardeio que os caras falaram, acabou o tempo, vamos bombardear lá porque não houve acordo. Não. Os caras, eles estão se programando para isso há anos. Há anos para fazer isso. Não é à toa que a CIA, por exemplo, que foi a instituição de inteligência americana que passou a localização de onde estava o Ayatollah, foi criada no ano de 1947. Tudo se encaixa nesses 3 números. 47, 33 e 911.